Mais uma vez, vamos ser você e eu que vamos pagar essa conta. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em sua primeira turnê pela América Latina, visitando seus amigos caudilhos de esquerda, Lula já mostrou seus reais objetivos. Ao lado de seu amigo Alberto Fernandes, o poste de Cristina Kirchner, na capital argentina de Buenos Aires, o presidente brasileiro afirmou que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aqui do Brasil, vai financiar a construção da última etapa do gasoduto Néstor Kirchner, na região de Vaca Muerta, lá na Argentina. Trata-se de um trecho de 500 quilômetros que se juntará à primeira etapa do gasoduto já construída. A obra até então estava parada por falta de recursos. No entanto, com a vitória do PT no ano passado, abriu-se novas possibilidades para o argentino. O Molusco, ao que parece, mal consegue disfarçar sua alegria em financiar as brincadeiras desenvolvimentistas de seus aliados argentinos com dinheiro dos cofres públicos brasileiros, que na verdade é o dinheiro do povo trabalhador. Lula teve o descalabro de afirmar, inclusive, que o Brasil, por ser a maior economia da região, tem a obrigação de ser o indutor do impulsionamento das relações comerciais, políticas e econômicas da América Latina. Em outras palavras, o pagador de imposto brasileiro tem agora a obrigação de bancar os projetos populistas de governantes da esquerda amiguinhos do PT. Alberto Fernandes disse que os argentinos têm inveja do BNDES. Eu não duvido disso. Porém, com o Lula no poder, eles podem ter certeza de que os cofres do bancão estatal brasileiro estarão sempre abertos para irrigar os projetos dos amigos do rei do Nove Dedos. Por sinal, não existe nenhuma previsão no curto prazo para que o tal gasoduto Néstor Kirchner traga gás natural para o Brasil. Mas quem se importa, não é mesmo? Não estamos falando de investimentos que sejam revertidos em benefícios para a população brasileira, mas sim de meros financiamentos, a fundo perdido, em muitos casos, dos governos aliados do PT. O fato é que o financiamento do gasoduto Néstor Kirchner já estava decidido na prática desde o ano passado. E quem nos confirma isso é a própria secretária de Energia da Argentina, Flávia Rollón. Ainda no final do ano passado, antes mesmo de Lula ser empossado como presidente do Brasil, a secretária afirmou que o governo argentino já havia viabilizado, junto ao BNDES, um empréstimo de nada mais, nada menos que 689 milhões, não de reais, nem de pesos argentinos, o que seria, no final das contas, uma mixaria, mas sim de dólares, um valor que supera os absurdos 3,5 bilhões de reais. Embora o BNDES, ainda sob o comando do governo Bolsonaro, então, tenha imediatamente negado as afirmações da secretária argentina, as recentes falas de Lula demonstram que a coisa já estava encaminhada antes mesmo da posse do Molusco, quiçá antes da eleição dele. Ou seja, mesmo antes de se tornar presidente do Brasil, Lula já estava dividindo o butim, quer dizer, os recursos do país, entre seus amigos latino-americanos, repetindo aquela fórmula de financiamento de governos aliados da esquerda por meio de obras públicas patrocinadas pelo BNDES, tão utilizada durante a era petista. Esse, inclusive, não é o primeiro caso de financiamento obtido pelo governo argentino junto ao BNDES. Nos tempos do PT, esse tipo de prática era a regra e diversos projetos de engenharia, como o aqueduto de Chaco, receberam financiamento em condições mais do que amigáveis, coisa de pai para filho, por parte do Banco de Desenvolvimento Brasileiro. Somente entre 2005 e 2009, ou seja, no decorrer dos 2 primeiros mandatos do Lula, os argentinos receberam nada menos que 1,2 bilhão de dólares em financiamentos oriundos do BNDES. E isso, na cotação da época, significa muito mais dinheiro agora. Naquele ano de 2009, tal como hoje, o Molusco não tinha receio de abrir seus planos para o grande público. E ele afirmou seu compromisso de fornecer mais 1 bilhão de dólares para os hermanos, para a construção de gasodutos, sendo que ainda havia diversos outros projetos em estudo, envolvendo os dois países, cujo valor total era estimado em 4,5 bilhões de dólares. Ainda em 2009, a Argentina comprou 20 aeronaves da Embraer.
Quem financiou a compra? Pois é, o BNDES, que emprestou 85% dos recursos necessários para a aquisição dos aviões. Argentinos comprando aviões brasileiros com dinheiro dos brasileiros. Durante o governo Bolsonaro, o BNDES esclareceu as circunstâncias em que diversos financiamentos direcionados a países da América Latina e da África foram feitos pelo banco. O programa de financiamento de projetos de engenharia via BNDES em outros países foi criado em 1998 e de lá para cá, mais de 10 bilhões de dólares foram concedidos para apenas 6 países, dentre os quais a Argentina, que recebeu cerca de 2 bilhões de dólares no período. Contudo, 88% de todos os desembolsos foram feitos entre 2007 e 2015, ou seja, no auge dos governos petistas. E os petistas ainda tiveram a coragem de reclamar, durante a gestão Bolsonaro, da falta de hospitais no Brasil. Além do montante desembolsado e dos países beneficiados com a generosidade do BNDES, chama a atenção também os juros camaradas que foram aplicados nas operações. Isso se deve a uma resolução emitida pela Câmara de Comércio Exterior, já em 2003, primeiro ano do governo Lula, que passou a considerar como grau de risco mínimo as operações de financiamento concedidas a alguns países, dentre eles, novamente, a Argentina. Ou seja, tão logo chegou ao poder, Lula tratou de viabilizar o financiamento barato dos seus amigos latino-americanos. Para além dos juros baixos, os prazos para pagamento também foram mais do que generosos. No caso do Porto de Mariel, em Cuba, por exemplo, o prazo para quitação do financiamento foi de inacreditáveis 25 anos. E como safadeza política pouca é bobagem, 98% de todo o valor desembolsado pelo BNDES no financiamento de projetos de governos amigos do PT teve como destino obras tocadas por, adivinha, Odebrecht, que teve 3/4 de todos os projetos, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correia e OAS. Bem, se você acompanhou o desenrolar da Operação Lava Jato, esses nomes lhe serão bastante familiares, o que nos revela o modelo corporativista perverso que o governo do pai dos pobres tinha com grandes empresas. Se você ainda está se perguntando onde o Lula pretende gastar os 200 bilhões de reais para além do teto de gastos pelos quais ele tanto brigou antes da sua posse como presidente, bem, aí está a sua resposta. Lula quer dinheiro para emprestar para seus amigos esquerdistas. De fato, todos os decadentes governos aliados de Lula contavam com essa vitória, para que o seu iminente colapso pudesse ser adiado um pouco mais. Em seus países, esses caudilhos poderão se vangloriar de ter salvo a economia da falência total, se esquecendo de mencionar, é claro, que eu, você, todos nós, estamos aqui pagando no Brasil essa conta do populismo na América Latina. E com certeza, tudo isso será feito com a omissão da grande imprensa. Esqueça o Auxílio Brasil ou qualquer outro projeto assistencialista aqui no Brasil. Foi para esse tipo de coisa que o Lula quer furar o teto de gastos. E isso, por óbvio, não deveria surpreender ninguém. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, decência e senso de moral já sabia que, tão logo fosse eleito, o Molusco trataria de financiar seus amiguinhos esquerdistas, seja por meio de uma moeda comum da América Latina, ideia que Lula também ventilou na sua ida à Argentina, seja por meio de financiamentos camaradas feitos via BNDES. O PT de Lula voltará a patrocinar projetos esquerdistas do continente. A cúpula do PT fará o que sabe fazer de melhor, assaltar o bolso dos brasileiros para dar esse dinheiro roubado para outros políticos de esquerda e, é claro, para os empreiteiros. E com o advento da tragédia, culpar o capitalismo. O mais curioso de tudo é saber que o gasoduto Nestor Kirchner será utilizado para transporte de gás de xisto, obtido por meio da prática de fracking. Sim, aquele mesmo processo que é tratado por todos os esquerdistas ambientalistas como altamente prejudicial ao meio ambiente e cuja aplicação aqui no Brasil está suspensa por tempo indeterminado, enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mentia diante de líderes mundiais afirmando que havia 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O seu chefe, o presidente Lula, desenvolvia seus planos para financiar a construção de um gasoduto que transportará gases poluentes extraídos por meio de processo de fracking. Será que o nome disso é hipocrisia? Será que a Greta vai reclamar? How dare you? Além de tudo que isso representa do ponto de vista moral, também merece destaque o fato do uso político e ideológico que o PT faz do BNDES, banco que supostamente deveria se
servir para fomentar a atividade econômica brasileira. Sob a batuta do Lula, o BNDES serviu não para ajudar o pequeno empreendedor a abrir um novo negócio e gerar mais empregos, mas sim para financiar projetos políticos em outros países, numa forma descarada de apoio financeiro a governos esquerdistas, ajudando também os negócios de empreiteiras amigas do PT nesse processo. No jogo do BNDES, o PT ganhou, os governos de Cuba, Argentina e Venezuela ganharam, as empreiteiras ganharam, só eu e você, meu amigo, que saímos perdendo nessa história. Pois é, e vamos perder muito mais a partir daqui. É difícil dizer o que é mais obsceno nessa história toda. Os argentinos batizarem um gasoduto com o nome do criminoso intelectual responsável pelo kirchnerismo, o projeto socialista de poder que afundou a Argentina na crise em que o país atualmente se encontra, ou se os brasileiros financiarem essa obra que certamente não se reverterá em nenhum benefício para o país, mas apenas para o projeto político do próprio PT e de seus amiguinhos. O que nunca foi difícil, porém, foi prever o que Lula faria ao chegar ao poder novamente: tomar o dinheiro do povo brasileiro para entregá-lo, sem pudores, a seus amigos esquerdistas. E tudo isso com o apoio e consentimento do Beautiful People, progressista aqui do Brasil, que tentam monopolizar as pautas da assistência social aos mais pobres. E assim, o Brasil volta a ser tratado como sempre foi por Lula e sua gente, como a vaca leiteira do projeto socialista latino-americano. E caminhamos mais uma vez para mais uma década perdida. Como bem nos lembra o economista francês Frédéric Bastiat, o Estado é a grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Turgoniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever logo abaixo e depois no ícone da campainha. Até a próxima!